E ontem toda a internet só falou sobre um assunto, o polêmico episódio do Flow Podcast que foi ao ar na noite de segunda-feira com a presença do deputado do Bumbum Livre, o Kim Jong-un Kataguiri, e a deputada Tablet do Mal. Teve aquele comentário sem noção, defendendo um partido do bigodinho alemão, aquele. Vamos analisar tudo isso, mas vamos contextualizar, porque tem muita gente que tá criticando o episódio, mas tá defendendo umas coisas semelhantes, só assim botaram outro nome e defendem. E eu acho que esse assunto aí também dá para fazer uma reflexão muito interessante sobre o atual período que estamos vivendo. Então, meu amigo, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações curtindo, comentando e principalmente compartilhando muito o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem feita a introdução, vamos à pauta de hoje. Acredito que a maioria de vocês deva ter acompanhado essa treta na internet, então eu fiz aqui um apanhado, mas eu acho que todos os patrocinadores do programa emitiram um comunicado oficial repudiando e retirando o patrocínio, pedindo que se retirasse a marca. Foi um prejuízo terrível, terrível mesmo. E teve também comunicado oficial dos estúdios do Flow. Ao longo da nossa história, tratamos de temas sensíveis e polêmicos, buscando promover conversas abertas sobre assuntos relevantes para a nossa sociedade, sem preconceitos ou ideias preconcebidas. É isso o que sempre acreditamos e defendemos. O Flow Podcast surgiu de um sentimento de liberdade, blá, 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 e aí chega no ponto. Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e os direitos humanos. Assim, o episódio 545 do Flow Podcast foi retirado do ar em todas as plataformas e comunicamos também a decisão de que, a partir deste momento, o youtuber Bruno Ayub, o Monark, está desligado dos estúdios do Flow. Olha, foi um baita de um castigo. Eu acho que ele aprendeu a lição, até porque ele fez um vídeo pedindo desculpas. Só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Eu estava muito bêbado e eu fui defender uma ideia que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro. Eu estava bêbado. Eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. E porra, eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas eu peço também um pouco de compreensão. São 4 horas de conversa, eu tava bêbado, fui insensível, sim. Errei na forma com que eu me expressei. E além de toda essa repercussão dos patrocinadores, teve também o Museu do Holocausto postando no Twitter o seguinte: em 2020, em nome da Anitta Bu, o apresentador do podcast, Bruno Ayub, conhecido como Monark, disse que conversaria sem problemas com o cara aquele da Alemanha do bigodinho. Ontem, dia 7, foi além. Se disse favorável a legalizar um partido com essa ideologia, o que é bem diferente de defender o debate de ideias. Falar sobre o assunto? Nós temos que falar até para que todo mundo saiba os horrores que aconteceram na Alemanha. Agora, defender que tenha um partido, aí é diferente, porque é o partido que vai fazer as leis, daí complica bastante, né? Esse é o ponto que muita gente não entendeu. E que pessoas deveriam ter o direito de ser anti-judeus. Ele também falou isso. Respeitosamente, o convidamos a visitar o Museu do Holocausto de Curitiba. Será um prazer recebê-lo, Monark. Venha, deveria ir. Depois do que aconteceu, ele deveria ir. Aqui você perceberá que essa ideologia foi muito além de pessoas exercendo, em suas palavras, o direito de serem idiotas. Aqui aprenderá que o partido lá do nacional-socialismo refletiu uma pequena minoria e que, por ter suas ideias de supremacia e extermínio consentidas, pôde crescer e perpetuar o Holocausto. Aliás, guardem essa informação.
eles eram uma minoria que achava que era justificável exterminar determinada raça porque todos daquela raça tinham um comportamento X. Era assim que funcionava a cabeça louca do bigodinho da Alemanha. Quase falei o nome que não pode falar aqui. Já volto a esse assunto. Vamos continuar aqui. Ser antijudeu não é ser contra um conjunto de ideias, mas contra a existência de um grupo de pessoas. Aqui, Monark, você certamente verá que o indivíduo e suas liberdades, direitos e deveres não existem fora da sociedade. Portanto, a liberdade individual se limita quando se choca com a liberdade do outro. É por isso que estamos sempre em alerta. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês, depois de tudo isso que aconteceu, ele falou uma besteira, eu não concordo com o que ele falou, mas eu até fiquei com pena. O cara perdeu o emprego, perdeu todos os patrocinadores, eu acho que já foi castigo suficiente, né? E outra, ele fez um vídeo reconhecendo o erro e pedindo desculpa, ok? Mas tinha outra pessoa lá, o seu Kim Jong-un Kataguiri, que também falou groselha. E aqui eu trago 2 veículos diferentes noticiando, para não ser acusado de fake news. Inclusive eu trouxe os Antas, que são amiguinhos lá do pessoal do Bumbum Livre, né? Os Antas. Kataguiri diz achar um erro a Alemanha ter criminalizado essa ideologia. Tá no Poder 360 a mesma coisa, porque foi exatamente isso que ele falou lá no podcast, que agora está fora do ar. Também não tem mais nem como conferir. E correu para a internet para fazer um vídeo se explicando. E aí tem uma diferença fundamental. O monarca reconheceu o erro e pediu desculpas. Já o Kim não. Ele disse que você é que está descontextualizando, que ele está sendo atacado por petistas, que não foi bem isso que ele disse. Ele não reconhece o erro e nem pede desculpas em momento nenhum. E claro, o seu companheiro Dirceuzinho da Vila Madalena fez um vídeo para defender, ainda botou ali um clickbait, né? Que Kim expulso do MBL, não foi expulso do MBL, continua, e neste vídeo Renan Santos defende. Então temos aqui 2 posturas diferentes. De um lado o monarca que assume e pede desculpas, e do outro Kim que sustenta o que disse e falou é que os outros que entenderam errado, que ele está sofrendo ataques de petistas, só os petistas. Vamos lembrar aqui da lei do Kim Jong-un Kataguiri, que o Dirceuzinho da Vila Madalena lá falou no vídeo dele que ele é a favor da liberdade de expressão, que o MBL é a favor da liberdade de expressão, que Kim Kataguiri é a favor da liberdade de expressão. Mas em 2019 aconteceu isso aqui, derrubada do veto da lei que pune com 2 a 8 anos de prisão quem divulgar fake news. E quem é que vai decidir o que é fake news? Se tiver na mão, por exemplo, do Kim Kataguiri decidir o que é fake news, esses 2 posts que eu acabei de mostrar poderiam levar a pessoa à prisão, segundo a lei que ele aprovou. Esta é a grande liberdade de expressão que os garotinhos do Bumbum Livre pregam. A liberdade de expressão deles, não a dos outros que falam verdades inconvenientes. E agora vamos partir para uma discussão teórica, e eu abro aqui com uma frase do Hayek. Aliás, quero recomendar aqui para vocês, é deste livrinho aqui, tá? Famosésimo, super clássico, Caminho da Servidão, que foi lançado em 1944, e na introdução, peguei só um trechinho, tem várias passagens aqui que corroboram essa afirmativa, mas a frase que eu quero colocar para vocês é a seguinte: conforme esperamos demonstrar, a introdução do livro, o conflito existente na Alemanha entre a direita, entre aspas, nacional-socialista, e a esquerda é o tipo de conflito que se verifica entre facções socialistas rivais. Sim, meus queridos, vamos falar sobre a hipocrisia do pessoal da esquerda que passou o dia inteiro tacando pedra no monarca por causa do que ele falou, mas que fica defendendo o socialismo da foice e do martelo ao invés do socialismo do bigodinho alemão. São irmãos, e essa discussão não é uma discussão nova da internet, como eles dizem. Trago aqui para vocês um texto que foi escrito nos anos 40, que nem internet tinha. Então, já faz muito tempo que o pessoal sabe disso, mas os socialistas, esquerdistas aí se fazem de desentendidos. E aí, tem esse episódio lamentável, que foi o Holodomor, propagado lá pelo Stalin, né? Mataram as pessoas de fome, trancaram elas no país, mataram as pessoas de fome.
E o pessoal da esquerda não fala sobre isso. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma diferença entre exterminar judeus e exterminar ucranianos? Na minha concepção, a vida de todo o ser humano vale a mesma coisa. Nenhum deles deveria passar por esses campos de concentração ou pelos gulags, que inclusive existem ainda hoje na ditadura lá do olhinho puxado, na Coreia do Norte. E, para quem estudou o assunto, sabe que o cara alemão do bigodinho tirou a ideia de fazer os campos de concentração da União Soviética. Foi lá que ele conheceu essa coisa horrorosa, que é esse tipo de campos de trabalhos forçados. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que, inclusive, as frases que tinha lá no Portão que Trabalho, dignifica o homem, essas coisas são muito, muito semelhantes entre os dois socialismos, tanto o da União Soviética quanto o da Alemanha. E esse outro caso emblemático aqui do militante comunista, o Jones Manuel, para quem fala que o comunismo morreu, tá aí, foi esse martelo segundo dia, né? Aliás, ontem eu falei sobre a invasão da igreja, que também não teve metade da comoção que teve esse episódio do Monark, e que, na minha opinião, foi até mais grave, porque eles invadiram a igreja, o culto. Foram 2 crimes, mas enfim, defendendo essa ideologia aqui, o cara fez um discurso pregando violência contra os patrões, né, os empresários, o STF e o Congresso. Atacou as instituições, atacou os cidadãos, tá pregando ali uma ideologia muito semelhante à do bigodinho da Alemanha, mas isso daqui é legal no Brasil. Será que não tá na hora da gente proibir o socialismo da foice e do martelo também, não apenas o que aconteceu na Alemanha? Porque, inclusive, se for contabilizar ali o número de pessoas, de vítimas que essas ideologias fizeram, não tem porquê ter um partido que ostente a foice e o martelo legalizado aqui no Brasil. E outro episódio interessante que eu até ia comentar no vídeo de hoje, mas devido ao assunto do Monark eu troquei a pauta, foi esse da Bodytech, que fala que todas as pessoas de determinada raça, no caso aqui as pessoas brancas, reproduzem racismo. E essa é uma mentalidade muito perigosa, porque quando a gente separa as pessoas por raças e determina que tal raça tem um comportamento, todas as pessoas daquela raça têm um comportamento X e que merecem sofrer ou fazer uma reparação histórica, a gente acaba abrindo caminho para esse tipo de regime totalitário que já fez tantas vítimas no mundo inteiro. E se você fala ou acha que o que aconteceu lá na Alemanha não foi uma questão de raça, aconteceu também essa polêmica aqui com a Whoopi Goldberg, falando justamente isso. Foi uma proibição de uma história em quadrinhos que falava sobre o regime da Alemanha, e ela, para defender a sua causa, que é essa mesma da Bodytech, falou que o que aconteceu lá na Alemanha não tem nada a ver, que aquilo lá não foi uma questão racial. Depois teve que vir a público pedir desculpa e mesmo assim ficou fora do ar por algumas semanas. Agora vamos passar para os tempos mais atuais. Essa foto aqui desse regime genocida que aconteceu na Alemanha. Soldado pedindo papelzinho para a pessoa circular em lugar X ou lugar Y. Os judeus não podiam entrar em determinado local, não podiam circular em determinado local, se não tivessem o papelzinho. Aí depois teve a estrelinha. Aonde será que a gente já viu essa história? E muita gente ainda tem a cara de pau de defender essa cobrança do papelzinho para ir a determinado lugar e achar o que o Monark falou um absurdo, quando estão defendendo a mesma coisa. Infelizmente, é a mesma coisa. E eu trago aqui para exemplificar o comentário do governador do Rio Grande do Sul. Nem liberdade de expressão, nem falta de informação, nem ignorância histórica justificam o absurdo que é apoiar esse negócio aí, ou qualquer manifestação que tente legitimá-lo. Não se pode querer defender o indefensável. Falou o governador, que durante essa época que a gente está vivendo, decidiu o que você podia ou não podia comprar no supermercado, que também defende esse papelzinho para entrar em determinado lugar. Essa ideologia que eles tanto condenam
pregava um poder do Estado decidir sobre a vida dos indivíduos, uma ditadura. Então, independente desse negócio de direita e de esquerda que já virou uma confusão, vamos separar entre os coletivistas que querem um Estado poderoso, decidindo que remédio você tem que tomar ou não, qual lugar você pode ir ou não, se o seu filho vai ter que fazer tal tratamento, que eu também não posso falar aqui na internet. Isso tudo foi o que originou aquele genocídio na Alemanha, infelizmente. E para finalizar aqui o vídeo, saiu a notícia de que a PGR abre uma apuração sobre a apologia a esse negócio de Monark e Kim Kataguiri. Na minha humilde opinião, o Monark já pediu desculpas e eu acho que ele já aprendeu com o erro. Agora, quanto ao Kim Kataguiri, ele é um deputado que vota as leis. Depois do que ele disse lá no podcast, eu posso concluir que se por acaso tiver algum dia uma lei que descriminalize essa ideologia genocida totalmente repulsiva, o Kim vai votar a favor. Bom, essa é a minha opinião e agora eu quero saber o que vocês acham. Fala pra mim aqui nos comentários. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!